Cristo esteja com cada irmão, irmã, também com os nossos visitantes aqui, que esta palavra de Deus traga alento a todos e uma orientação para as suas vidas. Os irmãos podem abrirem as suas Bíblias no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 17, vou destacar aqui alguns versículos, primeiramente destacando o versículo 17, Gênesis 17, versículo 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. O outro versículo está no capítulo 18, versículo 12, bem na página ao lado, onde nós lemos assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu marido, o meu Senhor, terei ainda prazer? Que nós reflitamos nesta palavra e que o Espírito Santo nos conduza nesta reflexão, na certeza de que esse Deus está falando com cada um, cada uma, nesta manhã de domingo. Queridos irmãos, o nosso tema: o sorriso que Deus não gosta. Eu quero falar com vocês hoje sobre a contração dos músculos nas extremidades da boca que repuxam os lábios numa curva sutil, o sorriso. Alguém disse que o sorriso é o espelho da alma, que é o reflexo do coração e da mente. E muito se descobre a respeito da pessoa a partir do sorriso que ela dá. A quantidade de sorrisos que existem. Vocês sabem quantos sorrisos existem? Foi feito um estudo científico de que existem 19 sorrisos. Vocês sabiam disso? 19 sorrisos. E desses 19, apenas 6 ocorrem quando estamos de fato felizes. Interessante. Desses 19 sorrisos, apenas 6 ocorrem quando estamos de fato felizes. O restante acontece quando sentimos dor, constrangimento, desconforto, ou quando nos sentimos horrorizados ou miseráveis. Então nós podemos dizer assim que nós temos mais ou menos os seguintes sorrisos: o sorriso sincero, o sorriso de surpresa, aquele sorriso envergonhado, aquele sorriso forçado, aquele sorriso de desprezo, aquele sorriso malicioso, aquele sorriso falso e também o sorriso namorador. Você já sabe como é que é o sorriso namorador? Alguém tem noção de como é que seja esse sorriso? O sorriso namorador é aquele sorriso daquele quadro famoso, Mona Lisa, aquela mulher que foi pintada por Leonardo da Vinci. Ela é intrigante, não sei se todos já alguma vez já viram em algum livro, mas ela tem um sorriso sutil, um sorriso misterioso que geralmente vem acompanhado de uma olhadinha meio de lado. Então esse, digamos assim, é aquele sorriso namorador, o sorriso de paquera. Então, meus irmãos, um sorriso pode significar muitas coisas. Ele pode significar alegria, ele pode significar surpresa, ele pode significar paixão, um sorriso pode significar desprezo,
Existe até aquele sorriso que ele expressa raiva, e o sorriso da incredulidade. Não sei se chamou a atenção de vocês aqui, enquanto eu chamava a atenção da igreja, sobre os versículos que nós estaríamos conversando nesta manhã. Nós colocamos o versículo 12 de Gênesis 18 e também o versículo 17 de Gênesis 17. E o que eles têm em comum? Eles têm em comum pessoas sorrindo. Por isso, meus irmãos, esse texto aqui do Antigo Testamento está colocando diante de nós, principalmente Gênesis 17, a situação de uma pessoa, um homem de Deus chamado Abraão aqui ainda. Ele estava com 99 anos, ele tinha tido o privilégio de ter tido uma conversa com Deus, Deus falou com ele tempos atrás, e aqui novamente Deus fala com Abraão, e Deus fala com Abraão, ou Abraão aqui ainda, consolidando uma aliança que tinha como essência a multiplicação de sua descendência. E aí então Deus diz a Abraão, ou Abrão, que ele será pai de numerosas nações. Quer dizer, Abraão não seria apenas uma bênção para sua família, mas de acordo com a própria promessa de Deus, seria uma bênção para muitas nações. E aí Deus faz algo surpreendente. Ele muda o nome de Abrão. Deixa de ser Abrão, que quer dizer pai exaltado, para ser Abraão. E a explicação para essa mudança, o próprio texto coloca, porque ele seria pai de uma numerosa multidão. Mas as surpresas não pararam por aí. Deus disse a Abraão que também o nome de sua esposa seria mudado. Deixaria de ser Sarai, que quer dizer minha princesa, para ser Sara, que quer dizer princesa. E aí então na Bíblia, quando Deus muda o nome de alguém, é porque está dando a esta pessoa uma nova missão. Para o judeu, o nome da pessoa tinha algo a ver com a sua identidade e missão. Então Deus está fazendo uma aliança com Abraão e Sara, e aí então o que ele faz? Ele faz o acréscimo, ele coloca o acréscimo de uma letra nos nomes de Abraão e Sarai. E essa colocação, ou seja, o acréscimo de uma letra nesses nomes, realmente chama muito a atenção. Porque a letra acrescida nos dois nomes é a mesma, mas é a letra Re do hebraico. E esta letra é a letra do nome de Deus. Por exemplo, o nome de Deus no hebraico é Yahweh. E essa letra do nome de Deus é colocada no nome de Abrão. Então deixa de ser Abrão e passa a ser Abraham. Não Abraão, como está aqui em português, que é uma forma mais fácil para facilitar a pronúncia, mas é Abraham. Essa letra Ram é a mesma letra que Deus vai colocar no final do nome de Sarai. Deixa de ser Sarai e passa a ser Sara. E no final, então, Deus muda essa letra. Ele coloca a mesma letra que ele acrescentou no nome Abraham. Ou seja, é como se Deus estivesse colocando agora o nome dele na vida de Abraão e de Sara. Quer dizer, isso quer mostrar para nós que a aliança de Deus
era com os dois, não era só com Abraão ou Abraão, mas a aliança de Deus era com os dois. Em outras palavras, significa que o nome de Deus, as letras do nome de Deus estando agora nos nomes de Abraão e Sara, isso significava que era Deus quem os capacitaria a levarem a bom termo a missão para a qual foram designados, porque este Deus, Ele honra as promessas feitas. E aí então começa a entrar a história do sorriso que Deus não gosta. Muitas vezes, entre as promessas de Deus, conforme esse texto coloca aqui, uma promessa de Deus que se estendia tanto a Abraão quanto a Sara, porque é uma promessa ao casal. Muitas vezes entre as promessas de Deus e a lógica humana existe uma distância que pode ser expressa de muitas formas. Nesse caso específico de Abraão, essa distância aqui ficou evidente, sabe como? Num sorriso. Reparem no versículo 17. No versículo 17 nos é dito que Abraão, com o rosto em terra diante da manifestação de Deus, ele se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. E agora reparem a reação de Sara, quando dois anjos apareceram a Abraão, comunicando-lhe que dali a um ano Sara daria à luz um filho. Ela que estava ouvindo a conversa atrás da porta da tenda. E aí ela manifesta mais uma vez a distância entre as promessas de Deus, e a razão se faz aqui notória, né? Porque ela pensou assim, ela pensou com a lógica: eu e o meu velho teremos ainda prazer? Quer dizer, ela riu-se, diz o texto, ela deu aquela risadinha da incredulidade. Mas como o Senhor sabe todas as coisas, perguntou a Abraão: Abraão, por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Quer dizer, aquele sorriso de incredulidade não ficou só com a Sara, mas Deus, que sabe todas as coisas, viu que ela estava sorrindo. E como justamente a gente colocou aqui que o sorriso é o reflexo do coração e da mente, é o espelho da alma, aquele sorriso demonstrava que a Sara estava incrédula diante da promessa que Deus havia feito. E aí então no capítulo 21, os irmãos podem ir observando, no capítulo 21 nós lemos que o Senhor cumpriu o que havia prometido a Sara. E aí no capítulo 21, nós vemos ali no versículo 1, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu, no auge dos seus 90 anos, e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. E ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Você sabe o que quer dizer Isaque? Alguém tem uma noção do que queira dizer o nome Isaque? Isaque quer dizer riso. Olha que interessante. Nosso tema falando hoje sobre o sorriso. Nós estamos vendo aqui hoje as várias facetas do sorriso, as várias faces. Nós vimos aqui que o sorriso pode significar incredulidade, como foi primeiramente a reação de Abraão, que ele se riu, quer dizer, ele duvidou de que realmente pudesse acontecer o que Deus havia dito que ia acontecer. Da mesma forma a Sara. E aí Deus, quando eles colocam o nome da criança,
eles colocam o nome de Isaac, porque Isaac quer dizer riso. Isaac quer dizer ele ri. Ou, quem sabe, Isaac quer dizer filho da alegria. Então, irmãos, imaginemos a alegria que aquela criança trouxe ao lar daqueles 2 idosos. Portanto, Isaac fez jus a este nome, porque a alegria voltou àquele lar, a alegria voltou àquela família voltou a sorrir, mas não um sorriso agora da incredulidade, porque esse não agrada a Deus, mas aquela família voltou a sorrir, o sorriso da gratidão, o sorriso do amor, o sorriso de Abraão e de Sara, que antes justamente tinha sido aquele sorriso de incredulidade, agora era um sorriso de gratidão a Deus, de felicidade, por ser Deus gracioso e fiel às suas promessas. E aí então, diante do exposto, convém perguntar neste momento, que sentimentos estão agregados aos nossos sorrisos ultimamente? Quando você sorri, qual é a mensagem que você está passando através do seu sorriso? De incredulidade? No momento, por exemplo, de extremo sofrimento, quando alguém nos lembra que Deus é fiel e que Ele nos cumpre as promessas, Ele faz promessas e as cumpre, que tipo de sorriso numa hora de dificuldade como essa sai dos nossos lábios? Será que realmente é um sorriso de esperança ou um sorriso de incredulidade? Quando nós sabemos que um desafeto nosso está passando por dificuldades grandiosas, que tipo de sorriso sai dos nossos lábios quando a informação chega até nós? É um sorriso de incredulidade ou é um sorriso de repente de aquela alegria de vingança, né? Acompanhado da expressão bem feito. Que sorriso nós damos quando alguém quer nos induzir ao adultério? Quando alguém dá aquela risadinha malandra, será que nós não correspondemos ao intento? Será que nós não respondemos da mesma forma? Quantos sorrisos irônicos se tem desenhado em nossos rostos, porque através daquele sorriso que a gente dá, às vezes, ele magoa o nosso próximo, mais do que uma palavra que eventualmente pudesse ter saído da nossa boca, porque um sorriso pode ser a porta da entrada de muita coisa em nossa vida. Ele pode ser um sinal de consentimento a uma prática que ofende a santidade de Deus. Portanto, meus irmãos, diante desses 19 sorrisos sobre os quais nós falamos aqui, nós temos que descobrir o que realmente cada um deles significa e compreender que nem todo o sorriso agrada a Deus. Aí você deve estar pensando, mas pastor, você está querendo dizer aqui que sorrir é pecado? Não, de forma alguma. O que nós estamos tentando dizer para vocês, queridos irmãos, é que o sorriso, ele pode expressar visivelmente aquilo que de melhor ou pior está dentro de nós. Se nós temos dentro do nosso coração a incredulidade, a indiferença ou coisa parecida, e nós expressamos isso através do nosso sorriso, esta mensagem está sendo passada. Nós estamos mostrando o que de pior tem dentro de nós. Mesmo que pequemos por sorrir pelos motivos errados, como Abraão e Sara fizeram sorrindo pela incredulidade, nós ainda, e isso para nós é extremamente confortador, nós ainda podemos sorrir pelos motivos certos.
nós ainda, pela graça de Deus, podemos dar aquele sorriso que agrada a Deus. E o motivo maior para sorrirmos é saber e crer que em Jesus nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Este sorriso que é resultante desta certeza e desta convicção nos proporciona uma alegria gigantesca. Assim como Deus colocou o nome dele nos nomes de Abraão e Sara, com a inclusão da letra do nome dele ali, no nome de Abraão, no nome de Sara, assim também não nos esqueçamos, Deus colocou o nome dele no nosso. E quando foi isso? Quando nós fomos batizados e lavados os nossos pecados. Nós fomos batizados em nome de quem? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer que o nome de Deus foi colocado também no nosso nome. Isso quer dizer que as promessas de Deus também são nossas, porque o nome dele está gravado no nosso. Olha, meus irmãos, que coisa fantástica que nós estamos descobrindo hoje. Que bênção nós podermos crer que o nome de Deus está gravado no nosso pelo batismo. Isso significa que nós também estamos em aliança com Deus, porque Deus fez esta aliança, assim como Deus fez a aliança com Abraão e Sara, e colocou o nome dele nos nomes desses dois personagens do Antigo Testamento, garantindo a eles que eles eram e seriam abençoados, e seriam também pai e mãe de uma numerosa multidão, e que Deus estaria sempre com eles, para sempre. Essa era a aliança, e a mesma aliança em Cristo nós temos com Deus, através do nosso batismo, porque o nome de Deus está gravado no nosso. Isso mostra que nós não estamos sós em nossa jornada. Jesus disse hoje no Evangelho que quem quer ser o seu discípulo deve tomar a sua cruz e segui-lo. Vocês observaram que Jesus estava comentando que nós devemos estar dispostos, inclusive, a morrer tal como o nosso Mestre morreu, por causa da cruz. E esta é a nossa cruz. É tudo aquilo que nós temos que passar e enfrentar pelo fato de sermos filhos de Deus. Por isso que muita gente, às vezes, quando começa a ouvir essa questão da cruz, que tem que carregar a sua cruz, a pessoa desanima. Ela fala assim, mas não vale a pena ser cristão. A pessoa abandona a sua caminhada com Jesus. E justamente Quaresma é isso. Quaresma é a gente acompanhar os passos de Jesus rumo à cruz, lembrando que ele fez essa caminhada em nosso lugar, e lembrar que nós hoje, pelo fato de sermos cristãos, também estamos sujeitos a muitos sofrimentos, a muitas e muitas situações que colocam a nossa fé em perigo. E aí o irmão, a irmã pensa, mas o que vai me garantir êxito nesta minha jornada atrás e com Jesus? E aí então a gente olha novamente para esse texto, já que no dia do nosso batismo, Deus colocou o nome dele no nosso, e que as promessas dele também são nossas, essas promessas se estendem a nós, então nós não estamos sós nessa jornada. Deus está com a gente, Ele está ao nosso lado. Portanto, hoje, meu irmão e irmã, se você está meio desanimado, se você está meio desacreditado, se de vez em quando você solta aquele sorrisinho também que Deus não gosta, aquele sorrisinho da incredulidade, aquele sorrisinho do tipo, vê lá, Deus não está me vendo, Deus esqueceu de mim, esse sorrisinho que põe em dúvida o que Deus promete, meu irmão, tire esse sorriso da sua face, do seu coração. Não,
busque sim força na palavra de Deus e no amor de Deus, e você vai ver que Deus vai mudar o motivo do teu sorriso. Você não vai mais sorrir aquele sorriso que não agrada a Deus, não. Você vai sorrir agora aquele sorriso que é fruto da certeza de que Deus te perdoa em Cristo e que Ele te acompanha em cada dia, em cada hora, em cada momento, nas dificuldades, nos momentos bons, na doença, na tristeza, na fome, na dor. Ele está sempre contigo e Ele colocou o nome dEle no teu nome no dia em que você foi batizado. Que maravilha, queridos. Que realmente esta palavra possa trazer para vocês um alento novo. Não desanime na jornada de vocês, não desanime, mas busquemos forças em nosso Deus, encorajamento nas suas promessas, e que realmente dos nossos lábios brote a alegria, o sorriso verdadeiro, o sorriso que de fato agrada ao nosso Deus. Que Ele proporcione esta dádiva agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.